somos a Igreja Apostólica, a Igreja Amém. Todos em sentido de reverência ao nosso Deus, assim oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, neste momento tão glorioso em que aqui nos encontramos, ó Pai, uma parte da família apostólica, reunidos com o objetivo de juntos, unidos no só Espírito, no só amor, prestarmos ao Senhor nosso culto de adoração, louvor e gratidão por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossa vida. Por isso, ó Pai, neste momento também suplico a Tua bênção, a Tua mão poderosa sobre a vida de todos esses Teus filhos que deixaram os seus lares e aqui vieram com o objetivo de alimentar a sua alma, recebendo um lenitivo para as suas almas. Que o Senhor, ó Pai, possa, juntamente com todo o Teu poder, cobrir a todos com o Teu manto santo, abençoando grandemente esta santa reunião de oração, para que todos possam, ao percorrer da mesma, alcançar então esse lenitivo para a sua alma, para que ao término desta reunião possam sair daqui mais fortalecidos, mais cheios da graça e da virtude do Teu poder. Também peço a bênção e a intercessão do nosso querido e estimado primaz Santo Irmão Aldo, como também a bênção gloriosa da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Por isto, ó Santa e bendita Avó Rosa, neste momento, a Senhora, juntamente com o nosso santo e querido irmão Aldo, possa interceder diante do poder do Pai em favor de todos esses Teus filhos, abençoando grandemente todo o transcorrer desta santa reunião e também enviando anjos e santos para aqui estar presente, sondando todos esses corações e concedendo a cada um o alimento precioso dos céus. Abençoando também para que todos os trabalhos aqui apresentados possa surtir os seus efeitos e todos possam ser grandemente alimentados com a virtude preciosa existente no Teu poder, como também no poder glorioso do nosso querido primaz. E assim, crendo e confiando, tendo esta certeza que a Senhora, juntamente com Jesus e também com o nosso querido irmão Aldo, já preparou tudo para abençoar grandemente esta santa reunião. É que eu declaro a mesma iniciada, para a honra e glória e louvor do nome glorioso do nosso Deus Pai Celestial. Amém.
Teu nome em minha vida
Consolador. Quero pronunciar palavras boas, cultivar bons sentimentos no meu coração, olhar com bons olhos e levar, ó Deus, teu amor aos outros corações, levar tua paz ao sofredor, meu Deus. Quero ensinar a crer no Consolador, meu Deus. Veneração ao Senhor. Vem me desanimar. A luta vem querer me dominar, mas eu sou forte porque sou um apostólico, e a minha arma é a oração, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Quando tudo vai bem no meu lidar,
as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel. E assim fazendo, caminhando vou pro céu, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Não é hoje, nem será amanhã, que as lutas vão poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor, Santo Aldo, profeta do Senhor, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Pastor, meu profeta, meu Senhor, meu pastor, meu profeta, meu Senhor, meu pastor, meu profeta.
Prezados e estimados irmãos, acabamos de ouvir estas lindas mensagens cantadas. Creio eu que todos estão preparados para juntos meditarmos na mensagem que foi direcionada aos nossos corações, a qual nos fala sobre o poder da oração e da santificação. Portanto, diz aqui, a Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo prepara santos para a glória de Deus. O que significa esta expressão santos? Resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade primordial para a criatura humana vencer os seus dias na terra. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o Filho de Deus, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino. Foi por esta razão que, ao criar o homem, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito, perfeito e isento de toda a maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição é a santidade, e assim deve ser o espírito da criatura humana, enquanto viver aqui na terra. Mas com a queda moral e espiritual do homem, esta santidade deixou de existir na maioria do ser humano. A luz divina da verdade, do amor, da pureza e das virtudes existentes em Deus e nos seus santos, se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Entretanto, ainda há uma esperança para os que desejam esta santidade. É a santificação do seu espírito. A santificação é o processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascidos do Espírito Divino e do seu preparo moral e espiritual, até que se tornem inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme fora criados. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta fé apostólica, a Jesus, ao Santo Consolador e ao Santo Primaz, e passe a viver sob sua graça, em obediência à santa doutrina e disciplina, e submisso à vontade do Senhor Deus. E ao passo que vai sendo instruído, aprende, obedece e santifica-se ainda mais. Vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Deus o Pai é santíssimo e criou o homem à sua imagem, ou seja, à sua semelhança. E segundo a doutrina de Jesus Cristo, a evolução espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência, que domina o mundo. E no presente é perfeitamente possível viver assim, com a proteção do Espírito Consolador, a nossa Santa Avó Rosa, e do profeta Santo Irmão Aldo, que receberam de Jesus todo o poder de preparar um povo santo aqui na terra,
dando a ele, Jesus, a sua grande vitória sobre o reino da morte e do pecado. Nesta evolução, o homem saído do erro e do caminho que ele afastava de Deus e de seu Espírito, sendo agora perdoado e batizado com a virtude do Espírito Santo, que lhe é concedida pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Primaz, em nome de Deus Pai e de Jesus, vai recebendo luz, que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito de Deus. Daí, sendo perseverante, chegará à perfeição, desde que o seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, através da obediência aos mandamentos divinos e da oração. Na santificação se inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito os instintos carnais, toda a concupiscência e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passe a viver em espírito inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como o engano, ou seja, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus, o Criador. Tanto é verdade que, após recomendar ao profeta Moisés e ao seu povo que observassem todos os seus estatutos e mandamentos, disse: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor Deus. E outra vez falou: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. A mesma pregação é da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo ao seu povo sobre a vontade de Deus. Santos sereis, porque o nosso Deus é santo. Ora, como Deus é santo, assim deve ser os seus filhos. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Cristo e lavado pela doutrina, que representa também o valor precioso de seu sangue, começa a sua carreira de santidade mediante o arrependimento, na hora do perdão e da aceitação de Jesus, seu Salvador, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Daí em diante é preciso crer com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa igreja, porque ela veio dos céus trazida por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz. Por isso está escrito no Evangelho do Reino dos Céus: em qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. E porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. Disse Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E outra vez disse: sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para se santificar é preciso ter fé, esperança, confiança e também estar ligado à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, através da oração e súplica, para que eles, com o seu poder, seu domínio e com toda a proteção celestial, ajudem o convertido a vencer as tentações, as más inclinações da carne, os maus sentimentos,
a cobiça, a inveja, o orgulho e toda a soberba da vida. Ter esperança é ter fé, como está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. A santificação é obtida pela fiel e constante prática desta doutrina, porque é de inteira justiça e caridade. Portanto, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no trato com o seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus e sua igreja, estão se santificando, a fim de serem perfeitos em todo o seu viver. Mas sem a graça de Jesus, do Consolador e do Santo Primaz, não será vitorioso. O Filho de Deus, para vencer e alcançar a santidade do seu Espírito, depende da obediência aos ensinos e conselhos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Logo, sem a moralização dos costumes, sem disciplina, não pode haver a santificação do Espírito. Irmãos, aí está direcionado aos nossos corações esta linda mensagem, que nos fala a respeito do poder da oração e também do poder da santificação. É momento em que todos nós devemos parar e meditar sobre a nossa vida espiritual, para ver se nós estamos vivendo de conformidade à vontade de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E nós devemos fazer isso através da nossa oração, orando e vigiando constantemente, como disse Jesus. Porque nada adianta orar e não ter fé nem confiar. Nós precisamos orar, ter a fé e confiar que seremos atendidos. Porque se houver em nosso coração certo sentimento de dúvida, isso impedirá que a nossa oração chegue até o trono do nosso Pai e dos seus santos. Então é importante, irmãos, nós meditar nesta parte, neste momento em que nós aqui nos encontramos reunidos, neste tabernáculo santo, para que possamos meditar no significado de aqui estarmos. Porque ao estarmos aqui, temos um objetivo, que é alcançar a perfeição e a santificação de nossa alma. Mas como está muito bem ensinado aqui nesta mensagem, que a santidade é a qualidade do Espírito que identifica o Filho de Deus. E nós só alcançaremos a santidade se nós observarmos os ensinos que nos foram deixados por esses santos de Deus. Porque vejam que foram, irmãos, 44 anos de ensino. O irmão Aldo sempre nos ensinando a regra de um bom viver, mostrando sempre que nós precisaríamos alcançar o grau de santidade. Porque, irmãos, todos sabem que existem 3 graus de santidade: santo, mais santo e santíssimo. Quando nós nos entregamos a esta fé apostólica, nós alcançamos o grau de santo. Agora devemos lutar a cada dia para alcançar o grau de mais santo.
Porque Santíssimo nós só alcançaremos quando nós deixarmos o nosso corpo, quando findarmos a nossa jornada nesta terra. Então é importante todos nós meditar e buscar este aperfeiçoamento espiritual, procurando em tudo ser um exemplo. Porque saibam os irmãos que nós, como verdadeiros apostólicos e filhos de Deus, e povo do Consolador, somos muito bem ensinados. Porque vejam que foram muitos anos de ensino. Porque tudo que aqui está relatado nesta mensagem não são coisas novas. Desde o início desta igreja, sempre tem esses santos que hoje se encontram na glória celestial, nos ensinado a buscar durante a nossa carreira de fé nesta terra, buscar a santificação, o preparo do nosso espírito para um dia habitarmos na glória celestial. Então vejam que nós temos que meditar nesta parte e também ver a nossa responsabilidade diante de Deus e da sociedade, porque nós fizemos um voto de bem servir o reino dos céus, de ser fiel em tudo. Todos aqueles que foram batizados nesta igreja fizeram este voto. Agora devem cada um de nós lutarmos para cumprir com este voto, para que ele não seja quebrado. Nós temos que lutar constantemente, principalmente nesses tempos presentes, neste mundo em que nós vivemos. Um mundo complicado. Nós precisamos de muita sabedoria divina para vivermos esta doutrina, esta disciplina. E nós sabemos que esta sabedoria divina, ela vem de Deus para nós. Mas nós só alcançaremos se fizermos a nossa parte. Porque conhecimento todos nós temos com sobejo. Porque nós fomos um povo muito bem doutrinados e ensinados. Agora só nos resta fazermos a nossa parte. Valorizando, irmãos, essas duas ferramentas que temos, que é a oração, a santidade, que também nos dá o direito da santificação. Como está também aqui registrado nesta mensagem, para se santificar é preciso ter fé, esperança e confiança. Porque se eu não alimentar a minha fé com as virtudes preciosas desses santos de Deus, a tendência é que esta fé irá se enfraquecer. Por isso que a fé, ela é muito importante na nossa vida espiritual. Porque tendo fé, irmãos, tudo se resolve. Tendo fé e esperança, porque se tivermos fé e se não tivermos a esperança também, não alcançaremos o objetivo. Porque nós devemos orar, pedir e esperar. Nunca querer que tudo aconteça em nosso tempo, mas lembrar que temos o tempo de Deus. E somente Ele sabe em que momento poderá conceder a nós aquilo que pedimos. Porque Ele conhece a nossa vida, porque foi Ele que nos criou e nos deu a vida. Portanto, nós temos que lutar a cada dia para em tudo ser fiel e fazer as nossas orações com muita fé, sabendo que é preciso ter também a perfeita união de uns para com os outros, para que sejamos um exemplo nesta terra. Porque somente assim nós alcançaremos os graus da santidade. Porque a santidade, irmãos, ela precisa ser alcançada para que nós alcançaremos também o mérito.
porque a santidade nos dá mérito diante de Deus. Porque todos sabem que aqueles que vivem em desobediência, ou muitas vezes praticando coisas que não devem, isto irá prejudicar a sua santificação e nunca alcançará este grau de santidade que tanto a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo espera de todos nós. Então devemos lutar constantemente para que isso seja uma realidade em nossa carreira de fé. Porque nós temos todas as ferramentas necessárias para alcançar esse objetivo. Temos ensinos, temos doutrina, enfim, todos esses ensinos foram deixados por esses santos de Deus, pela Santa Vó Rosa e também pelo Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos nos ensinou a regra de um bom viver. Então devemos sempre meditar nesta importante verdade. Portanto, para complementar esta mensagem, eu cito ensinos de Jesus sobre a oração e santificação. Está registrado em Mateus, versos 5 a 15. Jesus ensinou que toda oração deve incluir um pedido de perdão pelos pecados. E que esse perdão somente nos será dado à medida que perdoarmos os nossos ofensores. E por implicação, Jesus também ensinou que precisamos buscar o perdão dos nossos semelhantes, pois o objetivo de Jesus era nos fazer perceber o quanto somos pecadores contra Deus e os seus santos, como contra os nossos semelhantes. Por isso nos ensinou que não precisamos conviver com o pecado, nem com a culpa que ele traz, em nenhum sentido. Podemos e devemos ser limpos do pecado, bem como da mágoa que ele possa produzir em nós. E isso também é santificação. Se nós oramos por santificação, isso significa que nós tomamos tempo em oração e que buscamos o objetivo específico. Separar uma parte do nosso tempo em oração já é por si mesmo um ato de santificação. Pois esta palavra, santificação, significa separação de algo para ser oferecido a Deus e a todos os seus santos. E orar por santificação é ainda mais agradável a Deus, pois mostra que nós conhecemos a importância da santidade e a necessidade dela em nós. Pois Deus deseja que todos nós sejamos santos. Portanto, nos diz: sereis santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então vejam, estimados irmãos, quanto nós devemos lutar para que isso seja uma realidade em nossa vida. E todos nós sabemos que isso só depende de nós, porque esses santos de Deus, Jesus, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, fizeram tudo para nós. Agora só nos resta fazermos a nossa parte, cumprir com o nosso dever de verdadeiros apostólicos, fiéis, sinceros, obedientes. Vamos assim lutar, irmãos, para que sejamos então, na verdade, a igreja forte, a baluarte da verdade. Veja quanto o Santo Irmão Aldo lutou para que isto fosse uma realidade entre nós. Mas mesmo assim,
ainda há muitas desobediências, porque muitos não sabem valorizar o que receberam desses santos de Deus. Porque nós recebemos, irmãos, o maior tesouro, que é a doutrina e a disciplina, que moraliza, que santifica, que nos prepara para um dia habitarmos na glória celestial. E todos nós que aqui estamos com este objetivo. Mas para que este objetivo seja alcançado, nós devemos lutar constantemente. Nunca dar ouvido ao pecado, às concupiscências que o mundo oferece. Porque aqueles que muitas vezes abrem mão para o pecado, está virando as costas para Jesus, para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Porque ensinos tiveram com sobejo. Então vejam, irmãos, o quanto nós devemos lutar para que isto seja uma realidade em nosso meio. Amando verdadeiramente uns aos outros como verdadeiros irmãos. Porque, como está bem ensinado, que nós fazemos parte do corpo místico de Deus. E por isso há necessidade de sermos perfeitos. Porque como está ensinado aqui nesta mensagem, assim como Deus é perfeito, nós como seus filhos também devemos ser perfeitos, em amor, em união. Por isso, cada um de nós devemos lutar, para então provar que em nosso meio existe este poder sobrenatural, que é o poder de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E veja o quanto eles lutaram em nosso favor, para que a felicidade, a verdadeira paz, estivesse sempre presente em nosso viver. Então devemos, irmãos, nos dar a oração com o coração limpo e humilde, sem ódio nem discórdia. Sem ódio nem discórdia refere-se à afirmação de Jesus em seus ensinos, quando diz que somente serão ouvidas as orações proferidas por um coração puro que ama e perdoa. Então este ensino, irmãos, está em Mateus 12, 14 e 15. Então vejam o quanto nós precisamos lutar para em tudo obedecer à vontade desses santos, ser humilde, obediente e buscarmos a cada dia de nossa vida a santificação. Porque nós devemos lembrar que nós estamos vivendo a era do Consolador, o tempo da regeneração. E tempo de regeneração, todos sabem que é tempo de preparo. Porque nós não estamos aqui, irmãos, por acaso, mas estamos com o objetivo de alcançar a purificação, a perfeição do nosso espírito. Então não desperdice o seu tempo, que é valioso. Por isso que o Santo Irmão Aldo sempre nos pedia, para nós valorizarmos as nossas reuniões. Porque é aqui, irmãos, que nós nos aproximamos de Deus e dos seus santos. Dos santos que foram enviados para estar em nosso meio. Porque aqui conosco está milhares de anjos e santos que foram enviados para tomar conta desta santa reunião. E eles vieram com o objetivo de trabalhar o nosso espírito e colocar em nosso coração estas preciosas virtudes. Agora nós precisamos dar ouvido, abrir os nossos corações para que eles possam entrar e colocar em nossos corações essas preciosas virtudes. Para que nós possamos então afirmar categoricamente que somos apostólico, verdadeiro. Somos apostólicos do Consolador.
Então isto, irmãos, é importante todos nós pensarmos e não desperdiçarmos o nosso tempo. Porque sei que muitos fizeram esforços muito grandes aqui estar, muitas vezes até sacrificando seus momentos de descanso. Mas eu digo, irmãos, com toda sinceridade e sem medo de errar, que se tiverem feito com amor e fé, terão a sua recompensa. Porque esses santos de Deus têm todo o poder para recompensar a cada um, pelo esforço que fazem em servir esta igreja, em colaborar com a salvação de almas para a glória do nosso Pai. Porque não pensem que só nós, pregadores, que iremos anunciar e pregar e salvar almas para Deus, mas tanto o conjunto coral, os membros do coral, regente, músicos, solistas, instrumentistas, como também os membros, todos, através da sua obediência e consagração e santificação, irá contribuir para que muitas e muitas almas sejam salvas. Por isso que nós somos um batalhão celestial. Com a união, com o amor de todos, nós alcançaremos este objetivo, ajudando e cooperando com estes santos de Deus, para que eles possam realizar ainda na vida de muitos o milagre da transformação. De uma vida pecadora para uma vida de obediência, de paz e de felicidade. Então, mesmo que as lutas surjam, mas nós venceremos através do poder que sobre nós está, que é o poder divino do nosso Deus, nos transmitido através desses santos, que é a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que estiveram em nosso meio e que hoje, na glória celestial, lado a lado de Jesus, está lutando para que a vitória desta igreja seja alcançada e seja uma realidade nesta terra. Porque todos sabem que para esta igreja ser vitoriosa, depende da obediência de cada um de nós. Porque de nada adianta estarmos aqui, frequentando as reuniões, mas lá fora, viver os nossos modos, esquecendo desta submissão a estes santos de Deus, que tudo fizeram para nos preparar para a glória celestial. Então, irmãos, lutem a cada dia para que todos alcancem esse objetivo e que seu tempo não seja desperdiçado. Porque aqueles que muitas vezes ouvem e não dão ouvido a estas palavras, ao sair daqui fazem as suas vontades, estão desperdiçando o seu tempo, porque nunca alcançarão a santificação, o preparo da sua alma. Porque esse preparo e esta consagração e santificação só será alcançada se nós obedecerem em tudo aos ensinos que foram ministrados por esses santos de Deus. Por isso, prezados irmãos, mesmo que a luta seja difícil, mas nós devemos lutar incessantemente com coragem e fé, para que nós possamos vencer. Não deem ouvido ao pecado, ao que o mundo nos oferece, mas deem ouvido a esses santos de Deus que querem o nosso bem e a nossa salvação. Lutem a cada dia para ser santo, mais santo, para que possamos alcançar o grau de santíssimo quando encerrarmos a nossa jornada nesta terra. Então que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo recompense a todos por esses momentos que aqui passamos juntos meditando nesta mensagem, que seja para cada um muito recompensador, que todos possam guardar em seu coração estes ensinos e nunca esquecer dos ensinos do nosso Santo Irmão Aldo, porque ele nos faz bem e nos dá o direito da nossa santificação e do preparo da nossa alma para um dia habitarmos na glória celestial.
E assim nós venceremos todas as lutas, todos os empecilhos que surgir em nosso caminhar. Como está muito bem esclarecido nesta mensagem, que nós, sem a graça, sem o poder desses santos, jamais nós venceremos. Então vamos nos esforçar para merecer deles a proteção e esta força para vencer todo o pecado e tudo aquilo que o mundo oferece, porque é só perdição e só nos traz desgosto. Mas o que esta igreja e que esta doutrina e esta disciplina nos proporciona é uma verdadeira paz, é uma paz duradoura, é para toda a eternidade. Mesmo que surgem as lutas, nós temos que saber lutar e vencer, porque esta igreja surgiu por um milagre do céu e surgiu para ser vitoriosa. E nós, fazendo assim, nós iremos cumprir com o nosso dever diante de Deus, com a nossa responsabilidade. A responsabilidade também com a nossa promessa que fizemos a Ele. E nós devemos assim, com muita garra, com muito amor, ser fiel, para que nós possamos dar a Deus a possibilidade, para que Ele possa cumprir sobre o império do mal, a sua última e grande vitória final. Então essa responsabilidade é nossa, está sobre os nossos ombros. Então cada um cumpra o seu dever, como filho de Deus e apostólico do Consolador. Seja um exemplo nesta terra. E isto irá agradar muito a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e colaborar com eles para que ainda muitas almas sejam salvas. Amém. Deixe em seus corações esta palavra, esses ensinos, esta mensagem, que todos meditem no seu estado espiritual e procurem a cada dia se aperfeiçoar. Não esteja muitas vezes estacionado ou muitas vezes não valorizando as reuniões, mas frequente as nossas reuniões com o objetivo de adquirir esta natureza divina. Assim nós conseguiremos este objetivo. Amém. Irmãos, agora eu convido a igreja a se colocar em pé e juntos entoarmos o hino do nosso hinário de número 83, Hora Santa de Oração. Pai celeste, invocamos-te agora, estende tua santa mão e
Irmãos, chegou o momento em que todos terão a oportunidade de fazer as suas orações. Todos podem orar, orem com muita fé e peça a esses santos de Deus aquilo que estão precisando, para que a santificação de sua alma seja então alcançada. Todos podem orar. Amém. Cantaremos ainda mais um hino do nosso cenário de número 81, Glória e Louvor. Estimados e amados irmãos, chegamos ao término de nossa santa reunião de oração. Quero, neste ensejo, agradecer a todos pela sua presença, pelo esforço que fizeram em aqui estar presente. Agradecer também pela sua reverência, pela sua atenção concedida a esta reunião. Que a Santa Vó Rosa possa abençoar grandemente a todos. Agradeço também a presença daqueles que nos visitaram, dizendo que a sua presença nos honrou muito. E digo que se tiverem gostado, que voltem mais vezes, para irem compreendendo a nossa maneira de crer. Para que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa iluminar a sua mente para entender a nossa maneira de crer. Agradeço também, mais uma vez, aos internautas que nos acompanharam durante todo este trabalho. Que as virtudes preciosas de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo recaia sobre o viver de cada um, também lhes recompensando por esses momentos que nos acompanharam durante todo este trabalho. Então, que a bênção desses santos recaia sobre o viver de todos. Amém. Todos, em sentido de reverência ao nosso Deus, assim oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai celestial, queira mais uma vez aceitar nosso louvor, adoração e gratidão, e também o nosso sincero e dedicado amor que temos pelo Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa sempre estar com a Tua mão poderosa estendida a todos nós, a todos esses Teus filhos. Peço também a intercessão divina do nosso Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, a qual Jesus, juntamente com o Senhor, formou para conduzir esta igreja para a glória celestial. Também a intercessão divina do nosso querido e amado Santo Irmão Aldo, o qual muito lutou para que a santificação, o preparo de nossa alma fosse então alcançado. Por isso, ó querida e Santa Vó Rosa, sei que a Senhora e o Santo Irmão Aldo
está neste momento com o teu olhar divino voltado a todos nós. E também estou convicto que elevou as orações que os teus filhos fizeram diante do trono do nosso Pai, o qual já está abençoando a cada um, dando a cada um tudo o que eles te pedem e merecem, que possam alcançar este objetivo. Santa e bendita Vó Rosa, agora peço, pois, à Senhora, que abençoe também estes teus filhos, os quais os seus nomes se encontram aqui nesta caixinha pedido de oração. Eu não sei o que eles te pedem, mas a Senhora sabe, porque com a Senhora está o poder da onisciência e a onipresença. Então leve até eles a tua perfeita paz, abençoando e curando os que estão enfermos, muitas vezes acamados em seus lares, ou até mesmo no leito de hospital, que a Senhora possa levar até eles a saúde para o seu corpo, curando-os de todas as suas enfermidades, para que mal algum possa permanecer na sua vida, mas sejam realmente curados pelo teu poder divino. Por isso, afaste da vida deles todo o mal, para que a paz, a felicidade, seja constante na vida de todos. E agora, ó Santa e bendita Vó Rosa, encerrando também esta santa reunião, peço que despeça todos esses teus filhos em paz aos seus lares, guardando, amparando, protegendo e livrando de todo perigo e de todo mal, para que possam todos chegar em paz, ter uma ótima noite de descanso e paz, e um resto de semana de muita paz e felicidade, para que no final de semana possa novamente aqui estar, para juntos aprendermos mais dos teus ensinamentos. Por isso, ó prezados e estimados irmãos, confiem, pois, neste poder sobrenatural que está sobre nós, que é o poder de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do santo e querido irmão Aldo, o nosso pastor por excelência. E assim recebamos, pois, as bênçãos que esses santos de Deus nos concede neste momento. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.